Oi, vidas! Eu sou o Kit Kawakubo e esse é o meu podcast Namoraria uma Drag. Aqui, toda semana, a gente vai falar sobre relacionamento, afetividades e eu espero poder ajudar vocês aconselhando e guiando vocês de acordo com os casos que vocês mandam lá na DM do podcast, @Namoraria uma Drag. Namoraria uma Drag? Hello! Como estamos, vidinhas? Olha, primeiramente eu quero agradecer. Semana passada tivemos o primeiro episódio do Namoraria uma Drag e vocês deixaram muitos comentários no Spotify. Eu gostei muito mesmo da recepção de vocês, porque eu sinto que a gente conseguiu ter a conversa do jeito que eu queria, sabe? Ai. Bom, mas vamos falar dessa semana? Vocês já pararam pra pensar no tanto que às vezes a gente demora pra aceitar algumas coisas? Mas deixa eu explicar melhor. Eu acho que às vezes, quando a gente tá se relacionando com alguém, né, principalmente no início de um relacionamento, às vezes a gente percebe certas coisas que não vão funcionar pra gente, né? A internet passou a chamar essas coisas de red flags, né? Um alerta vermelho ali. Eu não sei se é necessariamente uma red flag, sabe? Acho que pode ser só uma coisa que não bateu. Talvez seja uma red flag dentro do que é a sua vida. E entender isso é importante, sabe? E eu falei aqui sobre início de relacionamento, mas às vezes acontece no meio também, né? Às vezes a gente tá com alguém e, cara, a gente tá vendo que aquilo não funciona mais, que aquilo não nos contempla mais, e a gente insiste, fica ali roendo o osso, mesmo sabendo que aquilo não tá rolando, que você já fez tudo que estava a seu alcance pra tentar fazer acontecer e não deu certo. Quando que a gente aceita, não vai rolar. Tem esse momento? Deveria, né? É saudável. Bom, recentemente eu comecei a sair com uma pessoa que eu conhecia já, que eu acho uma pessoa ótima, assim, super querida. E a gente teve um date muito legal, muito gostoso. Realmente foi, assim, 10 de 10. Foi ótimo. Mas depois desse primeiro date, eu comecei a sentir que algumas coisas ali não iam bater, sabe? E eu acho que tem um lugar ali da maturidade. Eu acabei de completar 30 anos, vocês sabem. Tem um lugar da maturidade que você percebe e, cara, não adianta, algumas coisas não vão funcionar pra você, são inegociáveis, certo? E eu comecei a sentir isso com essa pessoa. Eu comecei a sentir que talvez algumas coisas, pelo menos nesse momento da nossa vida, não iam funcionar. Mas eu fiquei insistindo. E aí, um pouco antes de gravar agora, eu parei pra pensar nisso, né? Enquanto eu li os casos, assim, que vocês mandaram. Inclusive, se você quiser mandar um caso, é só mandar pra @Namoraria uma Drag lá no Instagram. Você pode mandar o seu caso, quanto mais detalhado, melhor. Enquanto eu lia os casos de vocês, assim, pra selecionar, né, o que seria o tema em comum essa semana, eu não consegui não pensar nessa minha história, sabe? Não consegui não pensar na dificuldade que às vezes que a gente tem de aceitar a verdade, né? A gente quer se enganar, porque às vezes se enganar parece muito bom, mas, meu amor, não compensa. Não compensa. Porque volta pra gente, entendeu? Você pode tentar se enganar, mas uma hora, meu amor, essa escolha aí que você protelou, que você fingiu que não viu, ela vai voltar pra te assombrar. Ela vai te dar um preju. Ai, meu amor, ela vai. Acho que todo mundo passa por isso, né? Eu acho que tá tudo bem também. Também acho que não é sobre a outra pessoa ser uma pessoa horrível, né? Ai, aquela, nossa, ele é um boy lixo. Não, gente. Às vezes só não bateu. E às vezes só não bateu naquele momento, certo? De repente, aquela pessoa que hoje você tá insistindo e não tá rolando, se você parar de insistir, daqui uns meses, quem sabe vocês não se encontram de novo e aí virar algo legal. Mas aceitar a verdade, gente, é importante. É amarga a verdade, viu? Muitas vezes é amarga. Mas honestamente, eu acho que é sempre melhor que uma mentira. Será que isso é coisa de capricorniana? Sei não, hein? Vamos pro primeiro caso? Oi, minha winner! O que aconteceria se você dá pro seu melhor amigo? Opa! Dá o quê? Um presente? Uma coisa linda? Eu me fazendo de doida aqui, né? A gente começou sendo amigos no trabalho. Ele, uma gay passiva, e eu, uma garota bissexual. Tá. Ok, então, no caso, o gay aí tava explorando a sexualidade dele. Muita amizade e muitas noites de boate. A gente começou a se pegar na boate. Só beijinhos mesmo, porque
a gay tinha medo. Passou um tempo, ele começou um negócio com o Daddy. E a gente parou de se pegar. Ai, gente, eu amo tanto um Daddy, não vou mentir. Posso só fazer um PS rápido? Eu sinto que Guarulhos tem mais Daddies que São Paulo. Quando eu morava em Guarulhos, eu pegava mais Daddies. Enfim, aceitem, essa é a verdade. Aí, um dia do nada, a gente tava na boate e ele me fala: quer escutar uma coisa estranha? Vamos para a casa forunfar? Estou usando essa palavra pra ser mais, assim, palatável, né, gente? E fomos, e foi maravilhoso. Uma semana depois, ele me deu um anel de namoro. Oi? Jesus. Gente, isso aqui, ó, quando como é que é aquele ditado? Quando o milagre é muito, o santo desconfia. É alguma coisa assim, né? Uma semana, gente, anel de namoro? Não, gente, isso aqui não é Emily em Paris, não. Mas vamos lá. Um mês depois, ele começou a ficar estranho. Old. Mais na dele. Aí, um mês depois, então 2 meses depois já, ele começou a dar indiretas, que eu teria que sair mais com minhas amigas, que eu merecia alguém que me desse carinho, até que ele admitiu que não gostava de dar carinho e não queria mais namorar. Meu amor, eu acho que aqui já abre um precedente importante, que é o seguinte: seu parceiro começa a falar pra você: eu acho que você tem que sair mais com as suas amigas. Eu acho que eu não sou bom o suficiente pra você. Aí a gente fica na nossa cabeça assim: não, cara, é isso, sabe? É que ele quer que eu fique mais com as minhas amigas. É que ele acha que ele não é bom mesmo. Não, meu amor, ele tá querendo terminar. É que é ruim ouvir isso, sabe? É ruim, não é agradável. Mas, gente, é a realidade. Vamos fazer o quê? Ele não gostava de dar carinho. Meu amor, o que você acha, entendeu? Bom, agora ele está bem distante. Com a desculpa de estar de viagem, nem manda mais mensagens. Acho que perdi meu amigo mesmo. Ô, meu amor, deixa eu te falar, pessoa. Eu acho que perdeu, pelo menos por enquanto, sabe? Eu passei por uma situação recente até, de um amigo que a gente cogitou ficar e tal, e a gente era amigo. A gente se conheceu se pegando, mas a gente era amigo, né? A gente ficou amigo muito rápido, a gente se pegou, tipo, uma vez. E aí, em algum momento, rolou um clima, a gente se pegou de novo. E aí, numa próxima, a gente ia meio que se pegar de novo. E eu senti que ele começou a dar uma afastada, né? E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele e falei: amigo, é o seguinte, a gente não precisa continuar ficando, porque eu estou sentindo. Porque eu perguntava: tá tudo bem? Ele falava: tá tudo bem. E aí, uma hora, eu simplesmente tomei a iniciativa e falei: amigo, é o seguinte, a gente não precisa continuar ficando, porque eu sinto que você tá desconfortável. E por ser meu amigo, você não quer dar um fim nisso achando que a amizade vai acabar. Mas é o contrário. Se a gente não der um fim nisso, a amizade vai acabar. Então, assim, o que eu acho que faltou aqui é ele ter sido mais claro com você, de verdade, sabe? Eu acho que ele tava explorando ali a sexualidade dele, né? Você disse que ele é gay e você é bissexual, uma garota bissexual. Então, ele tava explorando a sexualidade dele, tava fazendo algo que normalmente ele não faria, de ficar com uma garota. Mas ainda assim, ele deveria ter conversado com você. Porém, pessoas são muito complexas e a gente não quer que elas mintam, né? Mas elas mentem, amor. Ai, horrível admitir isso, mas, gente, elas mentem. Pra quem é controladora, tipo eu, é horrível admitir isso, mas elas mentem, amor. Elas decepcionam muitas vezes. Só que elas também surpreendem. A gente não pode pensar só do lado negativo. Mas eu preciso te falar do negativo pra você aceitar. Mas, gente, peraí, que essa história não acabou. Ela tem um plot twist. Gente, detalhe, a pessoa mandou depois essa parte. Ela mandou quase um mês depois essa nota de rodapé na história. Mandou assim: PS, meu amigo é o XYZ, mas é segredo, tá? Vi você falando que assistiu um projeto dele e também que ele é um gatinho. Admito que fiquei com ciúmes. Que doida. Beijo, te adoro, minha winner. Eu não aguento vocês. Mas eu super te entendo, eu ficaria com ciúmes também. Te adoro, meu amor. E o que eu posso dizer pra você é que eu realmente espero que vocês voltem a essa amizade de vocês. Se vocês tinham uma amizade legal, vocês eram super próximos, vale a pena reconciliar. Vale mesmo, assim, tô falando muito sério. Só que é isso. Como surgiu um novo tipo de relação entre vocês, acho que deu um medo nele, né? E você tem duas opções. Ou você dá um tempo pra ele, né? Eu não sei exatamente há quanto tempo que tá rolando essa situação toda. Ou você dá um tempo, ou eu já mandaria uma mensagem falando: olha, é o seguinte, a gente pode ser
amigo apenas. Tá tudo bem, vai dar certo. É isso. Vai rolar um relacionamento? Não. Muito provavelmente não. Mas como amigo, gente, vocês funcionavam já. Dá pra voltar sim, tá? De verdade. Depois quero saber a situação dessa história. Essa daqui, gente, eu não creio que ela tenha muito a ver com o amor por outras pessoas, necessariamente. Mas eu sei que pode ajudar muita gente essa história, tá? Kitty, essa é a primeira vez que falo isso em voz alta. Espero que me ajude de alguma forma. Vamos sentar, meu amor. Sou uma mulher cis de 26 anos que até então se denominava hétero. Mas antes de tudo, vamos voltar a uns 17 anos atrás, quando eu ainda era criança. Acho que eu sempre questionei minha sexualidade. Lembro que quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, no mesmo condomínio que o meu, e uns 2 anos mais velha, havia uma menina que éramos muito próximas. Brincávamos muito, ela já era meio sapatona, todo mundo sabia, inclusive minha mãe. E no fundo, eu sentia algo estranho por ela. Eu sabia que não era um sentimento de amizade. Eu acho super comum isso, né? A gente, quando é criança, adolescente, às vezes a gente tem um afeto diferente por um coleguinha e a gente não entende no momento. Aí quando você é mais velho, você revisita esse momento e você percebe que aquilo ali era uma manifestação da sua sexualidade, né? De alguma forma. Eu lembro muito de quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, tinha um garoto que ele tava no colegial, então ele deveria ter uns 16, 15. E eu olhava pra ele e eu sentia algo que eu não sabia explicar. Simplesmente não sabia explicar. Não era... Eu não conseguia dizer naquele momento, eu acho ele lindo, eu queria ficar com ele. Não. Mas eu lembro que depois, quando eu entrei na faculdade, eu vi o perfil dele em algum aplicativo, assim, e eu me atraí, e na hora eu entendi. Eu falei, poxa, na época eu não sabia que aquilo era minha sexualidade falando, mas agora eu sei. É isso, a gente vai entendendo, né? Como a gente não tem a chance de desenvolver, né, os nossos afetos durante o colégio, né, nós que somos LGBT, muitas vezes não temos essa oportunidade. Às vezes a gente acaba se dando conta só depois que aquilo era, né, uma apaixonite ou algo do tipo. Enfim, o tempo foi passando e eu sempre cresci com minha mãe falando que ela abandonaria a filha se soubesse que era lésbica. Ai, gente, hein? Tá. Ai, fiquei nervosa já, desculpa. Minha mãe não é uma pessoa ruim, mas quando ela fazia esses comentários, ela ainda tinha uma cabeça muito fechada, tentando educar as filhas da melhor forma que ela podia. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, tá? Não tô falando que sua mãe é uma pessoa ruim, não, mas, gente, eu tenho muita dificuldade de ter empatia por pai que fala esse tipo de coisa pros filhos. Aí, por conta da sexualidade, se você for LGBT, eu vou te expulsar de casa. Nossa, não tenho muita empatia, gente. Queria até ouvir de vocês o que vocês acham. Me digam aí nos comentários. Porque eu tenho muita dificuldade. Como meus pais não foram assim, meus pais nunca me ameaçaram desse tipo, eu não consigo olhar, né, pra esse tipo de situação, assim, pensando, poxa, minha mãe fez o melhor que pôde. Eu sei que você fez o melhor que você pôde, entendeu? Pra lidar com isso. Acho que minha admiração principal é por você. Mas é isso, é claro, né, as pessoas evoluem, então eu espero que a sua mãe, nesse momento, tenha evoluído dentro dessa questão. O tempo foi passando, eu fui crescendo e fui virando aquela bifestinha, que ficava com algumas meninas em festas, mas sempre jurando que não era nada demais. Tá? Acho que é normal também, tá? Não sei se é só bifestinha. Tava explorando a sexualidade, amor. Tá tudo bem. Estive em um relacionamento hétero de 4 anos, mas hoje, solteira, sinto que existe um lado que eu reneguei muito tempo, que luta a sair de mim. Em uma das últimas festas que eu fui, conheci uma DJ totalmente platônico. Ela nem sabe que eu existo, mas de alguma forma sinto uma atração gigantesca por ela. Ela tá sempre nas festas que eu vou, segui ela no Instagram também. Quem nunca se apaixonou pelo DJ da festa, né, gente? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso tratar isso dentro de mim, me descobrir de alguma forma. Não sei como isso normalmente acontece. Hoje em dia eu sou uma pessoa aliada das gays e falo muito sobre isso com a minha família. Sinto que isso não seria um problema mais. Aliada? Ai, meu amor, eu vou... Calma, vou segura aí. Mas há algo enraizado em mim. Sei que não é a primeira vez que sinto atração por outras mulheres, mas sinto que dessa vez algo mudou dentro de mim. Ao mesmo tempo, tenho muitos questionamentos. Não consigo me imaginar chupando uma XXT. Me pergunte qualquer coisa sobre relacionamentos entre 2 homens, mas sapatão, não sei como que a dinâmica funciona. Me dá uma luz que eu faço. Meu amor, olha, acho que a primeira coisa é aceitar
que você não é aliada. Você é parte da comunidade, tá? Você não é alguém que tá olhando de fora e falando isso, vivam felizes. Não, meu amor. Você faz parte dessa comunidade, sabe? A atração que você sente desde criança, você agora tem 26 anos, você é jovem, mas aí já é, né, uma pessoa adulta, formada. Acho que você precisa aceitar, primeiro de tudo, né? Aceitar que você faz parte da comunidade, né? Eu vejo que você lida aí com a sua sexualidade de uma maneira um pouco dura até com você. Eu tô sentindo isso, tá? Você se chama de bifestinha, você diz que você é aliada. Não, meu amor. Acredito que você seja uma pessoa LGBT, pelo que você me conta. Ai, mas é porque eu sou bifestinha, porque eu só fiquei com a pessoa na festa, eu não tive um date com outra menina, então eu não sou uma bissexual legítima, amor. O que legitima a sua vivência é a sua própria identificação. Isso basta, né? A bissexualidade, sexualidade em geral, não tem um manual, certo? Agora, passada a fase da aceitação, que é o que eu te desejo, que você aceite essa primeira parte, precisa chegar à experimentação. É testar. Nunca me relacionei com alguém que tem uma pepeca. Então, vamos lá, testar, entender, né? Ter experiências, isso constrói repertório emocional, afetivo, né? Isso faz com que a gente pense em gosto disso, não gosto disso, isso funciona pra mim, isso não funciona. Tem pessoas que gostam, tem meninas que gostam de beijar outras meninas, mas não gostam de se relacionar sexualmente. Isso é um problema necessariamente? Não. É porque a sexualidade é um espectro gigante, mas a gente tem, né, as classificações, as nomenclaturas, também como uma forma de posicionamento, certo? Mas assim, eu como homem gay, por exemplo, eu me identifico como homem gay. Eu já tive experiências com mulheres e foram boas, mas eu me identifico como homem gay, certo? Então a sexualidade é um espectro. Eu acredito que nesse momento você precisa ser um pouco menos dura consigo e estar mais disposta a tentar, a testar. Vai pra uma festa com um monte de mina gata, entendeu? Eu vi sua foto belíssima aqui também. Vai pra uma festa com um monte de mina gata, pega umas meninas e vê no que dá. E vai testando, sabe? É isso, meu amor. Experimenta, testa e aceita, né? Aceita que você faz parte da comunidade. Será muito bem recebido, tá bom, minha vida? Eu sinto que a gente precisa ir pro último caso. Vamos lá? Essa pessoa, ela escreve de uma maneira totalmente poética. Já gostei. Eu estava no fundo do poço quando ele apareceu. Não daqueles fundos dramáticos de filme, mas do tipo silencioso, onde os dias passam iguais e a gente começa a achar que não faz falta no mundo. A depressão tinha me roubado o brilho, o sono e até a vontade de conversar. Eu sorria por educação, mas por dentro tudo era cinza. Foi numa fase assim que o conheci. Nada de grandes cenas, foi simples, quase comum. Um encontro casual, uma conversa que deveria durar minutos e acabou atravessando a madrugada. Ele tinha um jeito calmo, um olhar atento, como quem realmente escuta. Coisa rara. Não tentou me consertar, não fez promessas vazias, apenas ficou. E ficar naquele momento era tudo. Isso é tão doido, né, gente? Porque às vezes a gente fala muito sobre o que a gente quer de uma pessoa, né? E às vezes chega uma pessoa te prometendo mundos e fundos. Cara, não vai pra frente a maioria das vezes. Porque o amor e a paixão muitas vezes surge muito mais de um lugar, assim, de você estar ali presente, né? Não existe laboratório melhor pra saber se um relacionamento vai ser legal ou não do que tempo e convivência. Não existe. A pessoa pode te mandar bom dia todo dia no WhatsApp. Se na hora do ao vivo aquilo não rola, não vai rolar. Só isso que eu digo. Aos poucos, ele começou a entrar na minha rotina. Mensagens pela manhã, perguntas sinceras, silêncios confortáveis. Ah, é tão bom ter o conforto também no silêncio, né, gente? Ele percebia quando eu me fechava e não forçava, mas também não se afastava. Sentava ao meu lado às vezes só encostando o ombro no meu, como quem disse em palavras: você não está sozinho. Primeiro toque aconteceu sem pressa, foi delicado. Um roçar de dedos, um abraço que durou mais do que o normal. Meu corpo, desacostumado a carinho, reagiu como se estivesse reaprendendo
a sentir. Havia desejo ali, claro, mas também cuidado. Um desejo que não machucava, não exigia, que esperava. Quando finalmente nos beijamos, foi como respirar depois de muito tempo submerso. Não foi voraz, foi intenso. Um beijo que dizia, eu te quero, mas também te respeito. Meu coração acelerou, não de medo, mas de algo que eu já tinha esquecido. E esperança. Com ele, aprendi que intimidade não é só pele. Muito pelo contrário, né? O sexo é uma parte essencial do relacionamento. Pra mim, né? Que sou uma pessoa não assexual, certo? Pra mim, o sexo é muito importante. Mas dito isso, acho que a intimidade ela se constrói muito na coisa da rotina mesmo, como essa pessoa que falou, né? A rotina, ela faz você se abrir mais, né? Você realmente tá se expondo, né? Você tá mostrando seus hábitos. Onde você coloca a toalha depois do banho, né? O que você come de noite. A rotina, ela diz muitas vezes sobre como era a sua vida com a sua família, né? Se você, com a sua família, não gostava de jantar, por exemplo, só fazia um lanchinho de noite, você provavelmente vai ter esse hábito, né? Quando estiver namorando com alguém ali, a pessoa vai perceber isso. Então, assim, a intimidade, ela é muito mais sobre a rotina, sobre essa repetição, né, dos dias. Ai, gente, mas a intimidade é muito bom quando você pega, é muito bom. É muito bom. E é um caminho quase sem volta, né? Você, mesmo que você se distancie de uma pessoa, que você tenha uma intimidade, você sempre vai ter aquele pedacinho ali que só você entende do universo da pessoa, sabe? Enfim. Com ele aprendi que intimidade não é só pele. Era deitar ao lado dele, sentir o calor do corpo dele me ancorar no presente. Era o jeito como ele me puxava pra perto quando percebia minha mente indo longe demais. O desejo crescia ali, natural, adulto, carregado de vontade, mas sempre acompanhado de afeto. Houve noites em que meu mundo ainda escurecia e ele estava lá. Às vezes em silêncio, às vezes me lembrando de coisas simples, que eu era importante, que meu sofrimento não me definia, que amar outro homem e ser amado não era fraqueza, era coragem. Hoje, quando ele me olha, eu me reconheço um pouco mais. Não porque ele me salvou, mas porque caminhou comigo enquanto eu aprendia a me salvar. O desejo entre nós continua forte, quente, vivo. Mas o que mais me marca é isso. Ele me conheceu quebrado e escolheu ficar. E eu escolhi amar. Ai, gente, achei essa última parte linda. Poxa, me quebrou. Eu que tô quebrado agora. Achei lindo isso que você falou, assim. Teve uma vez eu fiz um post no Facebook, finado Facebook, falando sobre isso. E até deu uma viralizada. Mas eu continuo pensando a mesma coisa, que é o seguinte, eu acho que muitas vezes a gente fala sobre como é importante a gente ser feliz sozinho, né? Claro que eu acredito, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que saber se bastar. Mas eu vou dizer uma coisa, às vezes um parceiro consegue te ajudar sim a sair de um lugar mental muito ruim. A gente não pode depender disso pra sempre, né? A gente tem que entender que aquela pessoa tá ajudando a gente naquele momento e a gente tem que usar essa oportunidade, né? Esse auxílio pra poder se fortalecer. Por nós e pela pessoa também, porque talvez em algum momento essa pessoa que esteja ali num momento mental mais frágil. Então, eu acho bonito essa coisa de você entender que essa pessoa te salvou, te ajudou, né? É aquilo que, no fim, é o que a gente deseja muito, né? A coisa romântica de filmes, de você falar, essa pessoa me fez melhor. Me parece que ela te fez, né? Te fez melhor no sentido de você voltar a se amar aos poucos, você voltar a ver beleza nas coisas aos poucos. Que bonito isso, meu amor. Feliz por você. Ai, acho que por hoje temos. Sabe o que eu queria? Histórias de carnaval. Vamos fazer um episódio de carnaval? Mandem histórias, tá? De relacionamento, de afetos, traição, pegação, que tenham a ver com carnaval no @namorariumadrag, tá? No Spotify. Você também pode dar uma nota, 5 estrelas pra esse podcast. E comentar o que você achou do episódio. Eu amei. Você amou? Beijo, véio. Namoraria uma drag?